crise financeira de 2008, em agosto, setembro, o Banco Central americano tinha no seu balanço total 800 bilhões de dólares. Tudo isso que ele tinha criado dinheiro, digamos. Ou a base monetária, para a gente simplificar o conceito, que é o dinheiro criado pelo Banco Central, físico e eletrônico. Então a base monetária era cerca de 800 bilhões de dólares. Depois da crise financeira, quando ele começou a comprar ativos, o balanço do governo americano, do Banco Central americano, a base monetária, multiplicou por 4 vezes. É algo que jamais tinha acontecido na história americana. Isso, o balanço ele ia crescendo, talvez 15%, 20% ao ano, ou até menos. E dobrou em questão de meses, e em questão de 2, 3 anos, mais ainda. Então, realmente foi uma medida muito extraordinária. Mas não foi uma medida hiperinflacionária, porque ficou concentrada no sistema bancário. Uma forma de entender o que o Banco Central fez foi... Banco, tem aqui vários bancos americanos. Citigroup, JP Morgan, Chase, Merrill Lynch, Bank of America. Eles estão com um problema porque aquelas hipotecas, a crise imobiliária, não valem nada. Se eles tentarem vender no mercado, eles vão quebrar. Você está falando daquela bolha que teve. A bolha imobiliária de 2008. Isso eu queria entender, assim... Dá pra gente abrir um parênteses? Vamos. Porque até o filme, o Crash... Não, tem vários. A Grande Aposta... A Grande Aposta, né? Esse é excelente. Então, eu assisti esse filme. Vou tentar explicar, ver se eu tô certo. As pessoas estavam reipotecando as casas porque elas estavam subindo de valor e o valor era irreal. Não foi alguma coisa meio assim? Eu pego uma casa para pagar em 10 anos. Sim. Assim, foi um momento de muito dinheiro criado pelos bancos na forma de crédito. Então, dinheiro fácil. O dinheiro fácil, e aí é o crédito sendo concedido para famílias, para empresas, para financiar a compra de imóveis ou qualquer outra coisa. Quando a economia começa num processo de crédito fácil, com taxas mais baixas, com critérios de... esse cara é bom pagador, mas não importa tanto. Cara, o mercado indo bem, empresta para ele, não tem problema. Começa a flexibilizar demais e realmente começa a ter uma bolha de crédito. E isso vai inflando o preço de imóveis e cria uma verdadeira bolha imobiliária. Muita gente querendo comprar e pouco imóvel, eles começam a subir. Começa a subir de preço, mesmo criando mais imóveis, construindo mais imóveis. Não dá conta. Não dá conta porque tem muito crédito, então a população acaba tendo muito poder de compra para inflar os preços para cima. Só que as pessoas começam a não pagar. Chega um momento que não tem como seguir tomando mais crédito. Então, digamos que a quantidade de pessoas que pode tomar mais crédito acabou, esgotou. Já estou aqui com crédito até a cabeça, não consigo mais. Então chega um momento em que esgota a capacidade de tomar crédito das pessoas, empresas, famílias, e aí vem o momento da verdade. Esse imóvel aqui a gente achava que ia vender mês seguinte por o dobro do preço, ou 30% mais. Cara, não vai acontecer, porque não tem mais alguém para comprar. E é aí que o castelo de cartas desmorona e estoura a bolha imobiliária. E nessa crise imobiliária de 2008... os bancos americanos estavam muito expostos porque eles estavam financiando bastante dessa farra toda. E aí a solução para evitar uma quebradeira generalizada não era a única solução possível, mas foi a solução adotada. Os vilões dessa daí? Foram os bancos? Banco Central, manipulando taxa de juros e incentivando os bancos a emprestar dinheiro. Tem vários vilões. Agências de classificação de risco, com um incentivo perverso, que ajudavam os bancos a classificar a hipoteca com um valor ótimo, quando na verdade era uma classificação de risco elevadíssima. Digamos, deu hipoteca para o mendigo e a agência de classificação de risco disse que é grau de investimento, AAA. Putz. Ótima solidez. Cara, não é. Entendi. Então teve vários incentivos perversos ali, não foi um único player, um único agente, foi um conjunto de coisas. E por que isso detonou os Estados Unidos como um todo, uma área imobiliária? Porque o setor imobiliário ele puxa muito da economia inteira. Então, aqui também? No mundo inteiro. Assim, construir um imóvel demanda trabalhadores, demanda aço, demanda minério de ferro, demanda concreto, demanda madeira, demanda metais. Assim, realmente é toda a cadeia produtiva que vem a reboque da construção imobiliária que gera essa pujança, mas que como ela é financiada por crédito farto e barato, ela depois desmorona. Então foi o que aconteceu lá. Então a gente chegou na crise de 2008 e o governo americano tinha esse dilema. Cara, os bancos estão à beira da falência, muita hipoteca no balanço. Quebradeira pra caramba. Vai ter quebradeira, o que a gente faz?
E a solução que eles encontraram, uma das, que foi a principal, vamos fazer o seguinte: o Banco Central Americano, o Fed, que pode criar dinheiro, vai comprar essas hipotecas dos bancos e colocar no balanço dele. Então os bancos que tinham os ativos tóxicos, e dizia que os bancos estavam tóxicos, passaram esses ativos tóxicos pro Fed, pro Banco Central. Saíram de boa ainda. Pra caramba. Fizeram um monte de merda e ainda, saíram de boa. Sem dúvida alguma. E o Fed colocou no seu balanço esses ativos tóxicos, as hipotecas que tinham um valor, no mínimo, questionável. Entendi. E como é que o Fed comprou isso dos bancos? Criando dinheiro do nada. Porque ele tem esse poder. E aí o pessoal pergunta, mas como é que ele cria esse dinheiro? Ele vai lá no seu balanço e cria lá, conta do JP Morgan, 100 bilhões de dólares. É assim. O pessoal acha que eu exagero nessa descrição. E é assim mesmo? Exatamente assim. Lá no terminal, o teclado do pega computador. no teclado e cria lá 100 bilhões de dólares, JP Morgan, e passa essa hipoteca. Seria a mesma pra coisa cá. que eu chegar pro Paquito e falar, cara, eu tô sem dinheiro pra pagar minhas contas. Aí eu falo, não, tranquilo. Ele vai lá no meu banco e ele consegue colocar, toma aí, 500 mil reais, paga tudo aí. Exatamente isso. Que doideira. É assim que o dinheiro é criado hoje em dia. E aí o dólar desvalorizou pra caramba. Não, aí que tá o ponto, que foi o paradoxo. Porque o pessoal dizia, isso aqui vai desvalorizar. Claro. Imprimiu, foi 2, 3 trilhões. Como é que não desvaloriza? Foi isso mesmo? Foi. Nossa. Como é que não desvaloriza o dólar? E é que tá a grande sacada do Fed, o Banco Central, é que esse dinheiro que foi dado para os bancos, ele não começou a circular na economia. Não foi um dinheiro despejado na economia para as pessoas que começou a circular. Na verdade, foi um dinheiro que o Fed colocou no cofre do banco. A conta que eles chamam de reservas bancárias. Mas tinha uma contrapartida? Não? Só colocou dinheiro? O ativo. Então, o banco vendeu o ativo e recebeu esse dinheiro do Fed, o dinheiro eletrônico, e que ficou nesse cofre fechado a 7 chaves e inerte. Então, criaram esse dinheiro todo, mas ele não ficou circulando na economia. Como que eles fizeram? Como eles controlaram isso de não poder circular? Fazendo o quê? Porque esse dinheiro, ele fica apenas nesse cofre do banco e não circula. A forma como o dinheiro circularia é o banco emprestando esse dinheiro para a economia. Isso, e como ele impediu isso? Ele não emprestou. Não emprestou. Ah, mas ele segurou. O banco fez a parte dele, então? Sim. Ah, tá. Ele não fez o processo seguinte, que seria, recebi todo esse dinheiro do Fed, vou ganhar jorrar dinheiro, na economia. Vou ganhar dinheiro em cima. Não, ele foi muito mais comedido e disse, não, vamos... famílias estão alavancadas, dívida até as cabeças, empresas também, não vou mais emprestar tanto dinheiro. Então essa criação monstruosa de dinheiro pelo Fed ficou restrita ao sistema bancário.